Olá, seja muito bem-vindo a esse podcast especial. Nós estamos preparando um tema muito importante, relevante, e eu quero agradecer a sua companhia, sua presença e participação. Aproveite, deixe um like, compartilha esse link com seus amigos. O assunto hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre o espírito de profecia. E eu tenho um convidado muito especial, pastor Jean Zukovski. Você já deve ter ouvido falar sobre ele, já deve ter lido algum artigo, acompanhado algum seminário, alguma palestra. E nós temos hoje a alegria de falar desse assunto do espírito de profecia com o pastor Jean. Pastor Jean, seja bem-vindo, é um prazer, uma alegria tê-lo aqui conosco. E eu gostaria que você desse o seu oi à audiência que está nos acompanhando. E eu quero uma explicação. Seu sobrenome é bastante interessante, Zukovski. Eu imagino que você é brasileiro, porque já vi você falando português e acho que você é brasileiro mesmo. Mas de onde vem esse nome? Fala um pouquinho para a gente. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podermos dialogar nesse assunto tão importante. Eu sou brasileiro, raça pura, né? Na família tem português, holandês, suíço, judeu, índio, negro. Uma miscigenação. Mas o nome, ele vem da parte do meu pai, que é uma família alemã, e essa família no passado mudou-se para a Rússia e trocou o nome. Para trabalhar lá, eles tinham que trocar o nome alemão é Kefa, e aí eles trocaram para Zukovski. Kefa é um inseto pequeno em alemão, e Juk em russo também é um inseto pequeno, e depois a terminação Ovsk. E na Revolução de Lenin, eles vieram para o Brasil. Então, aqui no Brasil, todos Zukovski é parente. Que legal. Uma bonita história, tem muita coisa importante que aconteceu na história da Revolução, um pouco da Europa, coisa linda. Muito bom conhecê-lo um pouco melhor. Mas o pastor Jean é professor no seminário de teologia, inclusive trabalha aqui na Faculdade Adventista da Amazônia, e foi meu professor, é uma alegria. No meu mestrado eu tive o privilégio de tê-lo como meu professor. Então, um pouquinho sobre você. Bacharel em teologia, mestre em teologia e também fez um doutorado. E a gente está um pouquinho curioso para saber como é que foi isso, que área, se é teologia sistemática, se é mais prática, se é teologia bíblica. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, pastor. Eu fiz o mestrado em História do Adventismo, no sistema adventista teológico, e fiz o doutorado com uma dupla ênfase em teologia sistemática e em história do cristianismo. Então, a especialização em teologia histórica. Ok. Pastor, quando a gente fala em teologia sistemática, a gente tem algumas pessoas nos acompanhando que conhecem, entendem bastante de teologia, e outros que talvez não tenham tanta informação. Na área de teologia, estuda a parte histórica, essa parte sistemática, a parte do texto bíblico, a teologia bíblica. Você pode dar uma explicação assim rápida para a gente como é que é isso? Existem as áreas na teologia, as principais são a teologia bíblica, a teologia sistemática, teologia histórica e a teologia prática. São as principais. A bíblica está ligada àqueles que vão fazer uma análise mais textual, fazer exegese, examinar, né, se é o Antigo Testamento, o hebraico, se é o Novo, o grego.
então vão fazer análise de pequenos trechos da Bíblia que são chamados tecnicamente perícopes. A parte sistemática, ela se preocupa em analisar temas dentro do escopo total da Bíblia. Então, vai se analisar salvação, Deus, e aí se chama doutrinas. Doutrina do homem, doutrina de Deus, doutrina da salvação, doutrina do pecado, ou alguns nomes específicos como cristologia, que é a doutrina de Cristo, e antropologia, né, a doutrina do homem, e assim sucessivamente. A parte histórica, ela vai analisar a história do desenvolvimento das doutrinas. E dentro da parte histórica também tem a análise da história da igreja, dos personagens, desde Cristo até os nossos dias. E na parte prática, teologia prática, aí está ligada mais à prática pastoral, né? As metodologias, como você administrar a igreja e outras coisas afins. Olha só, são áreas bastante profundas, de muita pesquisa, e como vocês podem ver, acredito que escolhemos um convidado especial para tratar do assunto. Por quê? O espírito de profecia ou o dom de profecia pode ser, então, estudado a partir da teologia sistemática, como um tema. Por outro lado, podemos também observá-lo a partir da história, como é que isso se desenvolveu na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou até mesmo na história do cristianismo, né? Muito, muito bom poder conhecer um pouquinho mais sobre isso. Pastor Jean, você também atualmente é o diretor do Centro White. Nós ouvimos o White State, que é um instituto que fica na nossa associação geral nos Estados Unidos. No Brasil também temos alguns, e quem sabe você pode explicar um pouquinho melhor para nós sobre isso. O que é o Centro White e se nós podemos ter acesso presencial, virtual, qual o objetivo desse importante departamento da igreja? O Centro White é o centro de estudo sobre a temática adventista relacionado com os escritos de Ellen White. Então, existe o que é chamado White State, que é o órgão central, e existem diferentes escritórios em partes do mundo. Aqui no Brasil, nas nossas universidades que tem seminário, que é o UNASP, o IAP, a FADBA e a FAAMA, todos eles têm uma extensão aonde ali se promove os escritos de Ellen White, mas não somente isso, como também toda a história adventista da região. Então, é um centro de pesquisa para promover o conhecimento histórico do adventismo no passado e no presente, vai fomentar esse tipo de pesquisa histórica. Que legal. Nesse lugar tem materiais também históricos, escritos, talvez originais, livros. Um membro da Igreja Adventista ou de uma outra denominação pode visitar, pode ter acesso? Como funciona, pastor? O nosso Centro White aqui na FAAMA, ele tem um horário de funcionamento por causa das limitações daqueles que vão atender, né? E que é na parte da tarde, e qualquer pessoa pode ir pesquisar os materiais que estão ali e também perguntar, e dentro das possibilidades de tempo, nós vamos atendendo as diferentes demandas da igreja e daqueles que querem pesquisar assuntos na área de espírito de profecia e história da igreja. Ok. Então fica a dica, se você um dia quiser conhecer a Faculdade Adventista aqui da Amazônia, a FAAMA, saiba que lá tem um seminário de teologia
e tem um espaço que é o Centro IT. O pastor Jean é o diretor lá, mas você pode conhecer e, inclusive, fazer pesquisas. Há também alguns recursos e a gente vai compartilhar isso ao longo da nossa conversa aqui. Mas eu quero iniciar fazendo uma pergunta importante. Dom de profecia. Sabe, quando eu era criança, eu ouvia muitas vezes os pregadores falarem, olha, inclusive o espírito de profecia diz assim, segundo o dom profético, segundo a revelação. E eu me encantava com aquilo. Mas a gente vai crescendo e vai entendendo que faz parte de uma doutrina, um conhecimento. Então eu faço uma pergunta, pastor Jean. O dom de profecia, ou o espírito de profecia, é um assunto bíblico? É possível encontrar fundamento na Bíblia, na palavra mesmo, na revelação? Ou é uma criação, uma ideia para que, de repente, uma igreja ou um grupo que se diz remanescente tenha esse jargão? Nós temos o dom de profecia. Há fundamento bíblico? Quando nós vamos no texto sagrado, nós percebemos que em Gênesis 1 e 2 havia uma comunicação direta entre Deus e o homem. Após o pecado registrado em Gênesis 3, a Bíblia apresenta que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, essa comunicação direta não foi mais possível. Então, Deus agora usa homens, que são chamados na Bíblia de profeta. No Antigo Testamento, a palavra hebraica mais comum para isso é nabi, e no Novo Testamento, profetês, de onde vem a nossa palavra profeta. Então, esses homens, eles eram esse veículo de comunicação para transmitir as verdades que Deus gostaria de trazer para a humanidade. Então, esses são os profetas. A própria Bíblia clama ser inspirada por profetas. Então, o processo é o seguinte: Deus, ele chama um homem, dá um sonho, visão, ou tem o que é chamado de uma aparição, uma teofania, e ali transmite uma mensagem. Isso é revelação. No momento que o homem vai transmitir para outro homem aquilo que ele recebeu de revelação divina, a Bíblia coloca isso como inspiração. Então, esse processo de revelação de Deus para o profeta e de transmissão, que é a inspiração do profeta para os seus semelhantes, é chamado de dom de profecia, ministério profético. Então, ninguém escolhe ser profeta. Segundo a Bíblia, é Deus que escolhe. E ele até fala, cuidado, tá? Não escuta qualquer um. Tem algumas maneiras de você saber quem é esse profeta, quem não é realmente profeta. Muito interessante. Eu fiquei pensando aqui que tem um processo. E começa com Deus, se eu entendi bem aqui, né? Começa com Deus. Deus escolhe e Deus ele tem uma mensagem para entregar e ele passa essa mensagem para esse profeta. Nesse ponto aqui, como que isso pode acontecer? Que meio Deus pode usar para poder entregar a mensagem que ele tem e que ele quer passar para essa pessoa? Que recurso que ele usa? Quando nós olhamos na Bíblia, ela apresenta diferentes meios. Pode ser através de sonhos, pode ser uma visão. Então, o profeta é tomado em visão e agora Deus mostra para ele até uma interação. Paulo diz que ele não sabia se estava no corpo ou fora do corpo, né? Deus também pode enviar anjos para se comunicar com os profetas. A revelação de Deus também se manifestava no Antigo Testamento
através do Urim e do Tumim, 2 pedras nas vestes sacerdotais. Então, aqui está os meios mais comuns. O mais comum são sonhos e visões. Agora, pastor Jean, pode até ser um pouco engraçado. Eu fiquei pensando aqui enquanto você falava. Muitas pessoas têm sonho. Na verdade, todo mundo sonha, eu acho, né? Às vezes acorda e nem se lembra do sonho. Mas eu já vi algumas pessoas dizendo assim, olha, eu tive um sonho e eu acho que esse sonho aqui tem uma mensagem. Todos os sonhos são proféticos. Todos os sonhos podem ser uma mensagem de Deus. Ou isso só acontece quando é com um profeta. E deixa eu até fazer uma pergunta junto dessa daí. É possível o profeta também receber um sonho que não é profético? Todas as pessoas sonham. Tá? Você pode até não lembrar, mas você sonha. E esses sonhos normais, comuns que temos, não são considerados na Bíblia como sonhos proféticos, visões. Sonhos proféticos são peculiares, é quando Deus vem, transmite uma mensagem, o profeta tem consciência disso, há uma relação direta, Deus fala para ele, escreve isso, transmite para alguém. Tá? Não é apenas um sonho. E você pode ter um sonho até da parte de Deus, mas não significa que você é profeta. Por exemplo, Nabucodonosor teve um sonho. Verdade. E ele nem lembrava, não conseguia entender o sonho. Aí Deus envia um profeta, Daniel, para ser o veículo de comunicação entre Deus e Nabucodonosor e explicar o próprio sonho que Nabucodonosor teve. Interessante. Então, Nabucodonosor teve um sonho da parte de Deus, mas ele não é profeta. Porque ele não foi chamado por Deus para transmitir uma verdade. Sim. Foi Daniel que foi ser o profeta. Então, profeta é aquela pessoa que fala em nome de Deus, que deixa a verdade de Deus, a vontade de Deus clara para outro ser humano. Muito bom. E no caso ainda de Nabucodonosor, ele poderia ser considerado um pagão na ocasião que ele recebeu um sonho? Sim, sim. Ele estava ali no processo, né? Ele estava conhecendo Daniel, foi impressionado com a sabedoria de Daniel, seus companheiros, mas ele ainda não conhecia o Deus de Israel plenamente, não aceitava esse Deus como Deus. Isso aí vai acontecer só um pouco mais tarde na sua vida, retratado em Daniel 4. Muito bom, muito bom. Bom, os adventistas do sétimo dia acreditam no dom de profecia, pautado a partir desse fundamento que você acabou de apresentar para a gente. Por que os adventistas creem no dom de profecia? Esse dom de profecia, ele não é algo do tempo bíblico, do Antigo Testamento e do Novo Testamento? A gente consegue, assim, ter base, ter fundamento para seguir acreditando que o dom de profecia é algo para os nossos dias? Bom, vamos dar uma olhada na própria Bíblia. A Bíblia, ela transmite algumas ideias interessantes que nós precisamos compreender. Vamos ver Jesus. O que é que Jesus fala sobre isso? Então, Jesus, no seu Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 7, ele vem no versículo 15 e diz assim: olha, acautelai-vos, tomem cuidado com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, Jesus está dando uma mensagem para aqueles que estão ouvindo naquele momento e uma mensagem para o futuro.
Se ele diz assim, ó, tome cuidado com falsos profetas, é porque existiriam profetas e existiam também os verdadeiros. Porque ele fala assim, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Então, e ele continua dizendo, né, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore má dá má fruto. Ou seja, você teria bons profetas, profetas de Deus, e você teria profetas falsos. Mas, olhando um pouquinho mais para frente, no Evangelho de Mateus também, no capítulo 24, os discípulos chegam para Jesus e fazem uma pergunta assim, Senhor, quando é que será a sua vinda? Qual o sinal? Nos mostre aqui. E é interessante que a resposta de Jesus, logo no versículo 4, é, olha, cuidado que ninguém vos engane. Aí depois ele fala no versículo 5, 11, 24, dizendo, olha, virão falsos profetas. E ele está apontando para o futuro. Se ele está advertindo que virão falsos profetas e que a última coisa a acontecer antes da sua vinda era a pregação da verdade, isso implica que teríamos profetas verdadeiros. Ele não iria advertir, olha, virão falsos profetas, tomem cuidado, se não existisse o verdadeiro. Senão ele simplesmente dizia assim, olha, acabou, não creiam mais, é só o que eu falei, o que está escrito, e não tem mais nada, não ouçam ninguém. Não, ele fala, cuidado com os falsos profetas. Muito interessante. Agora veja, quando essa sua percepção aqui do texto bíblico, na verdade é o que o texto bíblico está dizendo mesmo, né? Eu fiquei me perguntando, Jesus teve a atenção, o cuidado de dizer para as pessoas, quem sabe no tempo agora que estamos vivendo, que deveríamos tomar cuidado com falsos profetas. Porque nesse tempo do fim, o falso profeta ocupa um papel importante, talvez para enganar, deve ter algum propósito. E, por outro lado, há profeta verdadeiro. Parece que nesses últimos momentos aí, há uma luta entre aqueles que entregam uma profecia verdadeira e aqueles que entregam uma profecia falsa. Faz sentido isso? Sim. Sim, é interessante que no mesmo momento que Deus envia o profeta verdadeiro, Satanás vai enviar o engano. E é por isso que Jesus disse, olha, toma cuidado. Tá? Vão existir falsos profetas e você tem que testar esses profetas. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, ele fala, ó, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Ou seja, vai ter profecia. Só que ele diz o quê? Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Em outro lugar ele está dizendo assim, ó, vê mesmo, é profeta? Tá certo? Não. Se não é, deixa para lá. Se é, ok, retém. Tá? Interessante. Então, aqui, às vezes a gente usa mal esse texto, né? Aqui Paulo está falando especificamente do profeta e do dom profético. E não você ler qualquer coisa e reter o que é bom. Não, aqui é dom de profecia que Paulo está falando. É interessante porque muitas vezes a gente vê essa leitura do texto indo por esse caminho mesmo. Tudo que você receber aí, retém o que é bom e despreze aquilo que não é tão bom. Mas, nesse caso, Paulo está falando da profecia, do profeta, bastante interessante. Então, se o dom de profecia é para nosso tempo agora, a gente precisa acautelar, ter atenção para perceber se é verdadeiro ou se é falso. Então, agora a gente chega num momento assim que talvez seja um dos mais importantes, porque é dito que Ellen White profetiza. Alguns dizem, ou na verdade a maioria, né, que a gente vê no movimento adventista, e a igreja adventista acredita sim, é uma profetisa verdadeira.
recebeu o dom de profecia. Então, por que Ellen White reúne as condições de profetisa? A igreja prestou atenção nisso daí, em fazer essa atenção, de olhar os frutos, de tudo isso que você está levantando aqui. Ela realmente é uma profetisa? E se é uma profetisa verdadeira? Existem alguns elementos para nós levarmos em consideração para darmos essa resposta. O primeiro ponto a analisarmos é a questão bíblica sobre existir ou não profeta em algum momento da história. Quando nós vamos na Bíblia, em Apocalipse 12, nós temos ali uma das profecias com maior abrangência de tempo histórico. Por quê? Apocalipse 12:1 apresenta ali uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, 12 estrelas, e se acha grávida. Alguns intérpretes colocam como sendo Maria, mas quando nós olhamos o contexto ali, que o dragão lança a terça parte das estrelas para a terra, está para perseguir a mulher que vai dar o filho varão, nós vemos ali uma profecia dentro do contexto da promessa que foi feita em Gênesis 3:15, aonde Deus promete um descendente, o Messias, o Salvador. Então, desde aquele momento, a humanidade esperava pelo Messias. Já em Gênesis 4, Eva pensa que Caim é ele. Chegou o varão, ela diz, e dá o nome ao Caim por causa disso. Então, há essa expectativa. E então, desde Gênesis 3:15 até a vinda de Cristo, é um tempo bem grande. E essa é a maior gravidez da história. E aí, quando chega no versículo 5 do capítulo 12, a Bíblia apresenta que o filho nasceu, mas o inimigo não consegue derrotá-lo. E diz que ele vai reger as nações, é futuro. Tá? E ele é arrebatado para Deus. Então, Cristo vem, ele morre depois do seu ministério, ressuscita e vai para o céu como o nosso representante. É por isso que o restante de Apocalipse 12, de 7 a 12, apresenta que Satanás, que tinha tomado o domínio desse mundo de Adão, quando Adão peca e se torna escravo de Satanás, perde o direito de ser o príncipe desse mundo, que o próprio Jesus o reconhece como o príncipe desse mundo. Então, a partir da ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo, Cristo é o representante desse mundo. Amém. E aí a Bíblia apresenta que o dragão fica irado com isso. E ele agora vai perseguir a mulher. Isso é mostrado a partir do versículo 13 de Apocalipse 12. E aí Deus protege a mulher no deserto, ou seja, a mulher ali está livre da influência do dragão. Tá e protegida. Aí o dragão manda água para perseguir a mulher. Em Apocalipse 17:15 e outros textos da Bíblia, é apresentado que a água é símbolo de nações, povos, poderes políticos. Ou seja, o dragão vai usar poderes políticos, governos, para perseguir a mulher, que é símbolo do povo de Deus. Se nós vamos na igreja primitiva, nós conseguimos entender bem esse símbolo, deserto e água. A igreja primitiva, ela se mantém completamente alheia dos poderes políticos. Você não vê Pedro, Paulo, João se envolvendo na política de Roma, da Grécia, ali da Palestina. Não, eles são cidadãos do reino dos céus, o seu Senhor é Jesus Cristo, e eles vivem no mundo como se não fossem do mundo, mas são os melhores cidadãos desse mundo. E eles não se envolvem com política. Interessante. Mas o texto apresenta
que os poderes políticos vão perseguir. E realmente isso que aconteceu. Quantos cristãos morreram debaixo da perseguição de poderes políticos? E aqui só uma dica interessante. A igreja que se une a poder político não é essa igreja pura de Apocalipse 12. Essa aí se apostata. Boa lembrança. Então, se você olhar na história, a igreja que se uniu ao poder político, essa daí não é a igreja verdadeira. E aí, nesse período de perseguição, e a Bíblia apresenta que seriam 1.260 anos ou 42 meses, refletindo a mesma profecia de Daniel 7, 25, tempo, tempos e metade de um tempo, que vão de 538 a 1798, diz que esse seria o período que a igreja estaria no deserto, o tempo que ela estaria protegida ali. Aí depois a Bíblia apresenta em Apocalipse 12, 16, que vai ter uma nova proteção. Aparece a terra. E a terra agora engole a água. Ou seja, a terra vai proteger a mulher, fazendo com que os poderes políticos, as nações, a água, não mais sejam perseguidores. Então, isso é um ponteiro para a primeira nação que realmente prega a liberdade religiosa, que é os Estados Unidos da América. Então, depois de 1798, realmente ocorre Estados Unidos ali propagando a liberdade religiosa e acolhendo o povo de Deus. Então, nós temos alguns ponteiros aqui. Olha, depois de 1798, o povo de Deus ia estar na terra, nos Estados Unidos. E aí chega no versículo 17 e diz que o dragão ia perseguir o restante do que sobrou da mulher, seguindo o descendente da mulher, que é Cristo. Então, agora há uma guerra. Satanás estava perseguindo a mulher, não conseguiu derrotar. A mulher teve um socorro especial, primeiro no deserto, depois na terra. E agora o dragão vai para a terra, perseguir a mulher lá na terra. E esse é o momento da batalha que se retrata todos os capítulos 12, 13, 14, 15 e 16 do Apocalipse. É essa batalha que está sendo travada ali, onde o dragão está perseguindo esse restante, esse remanescente da mulher. E aí coloca a característica dele. Ele guarda todos os mandamentos da lei de Deus e ele tem o testemunho de Jesus. Então, aqui nós temos algumas características especiais desse remanescente. Ele vai surgir depois de 1798, na terra, que é os Estados Unidos, vai guardar todos os mandamentos da lei de Deus e vai ter o testemunho de Jesus. E aqui vem o ponto. O que é esse testemunho de Jesus? Quando nós vamos no próprio Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 10, é retratado o seguinte: João, ele se prostra diante do anjo para adorá-lo. Aí o anjo diz assim: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Ele diz, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aí, quando você vai no Apocalipse 22, e você vai no versículos 8 e 9, nós temos uma cena semelhante. João novamente vê as coisas, se prostra diante do anjo para adorá-lo. E o anjo repete, diz, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas. Ou seja, o espírito de profecia é o quê? É o dom de profecia, é ser profeta. Então o anjo está dizendo, eu sou profeta como você é e como todos os outros que receberam revelação de Deus para transmitir. Então, esse remanescente, além de surgir depois de 1798,
nos Estados Unidos da América, guardando todos os mandamentos de Deus, também teria o dom profético, em uma ou mais pessoas. Não está restrito a uma, mas ele teria o dom profético. Mas você sabe uma coisa interessante? Há um estudo que foi feito analisando entre 1800 e 1850, e tem mais de 200 pessoas clamando ser profetas nesse período. Nesse período ali, depois de 1798. Isso, até 1850. E tem várias igrejas que surgem com pessoas clamando serem profetas. Só que aí nós temos que ver se tem todas as características. Qual desses guardam todos os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20? E é por isso que nós cremos, movimento adventista, tendo descoberto, trazido de volta as verdades que tinham sido lançadas por terra, que inclui a guarda de todos os mandamentos, sábado e todos os outros, como sendo esse movimento profético que tem o dom de profecia manifestado em Ellen White e qualquer outra pessoa que Deus assim queira que tenha nesse movimento para trazer uma revelação especial para os últimos dias. Muito, muito especial. Que bênção, uma aula. Professor, algumas coisas que eu consegui assim captar. Eu acho que os amigos que estão nos acompanhando aí também estão abrindo a mente. Talvez algumas dúvidas podem estar sendo levantadas também, não é? Mas eu fiquei pensando aqui, é importante entender uma sequência nessa cadeia profética. Então, esse povo remanescente, que é apresentado em Apocalipse capítulo 12, culmina para um tempo datado em 1798. Termina esse período aí que a igreja foi perseguida e protegida ao mesmo tempo. E aí agora, então, Deus envia a terra, que, segundo a explicação, é uma nova nação, uma nação que vai agora acolher, receber, proteger esse movimento remanescente que vai surgir ali. Eles têm 2 características aí que foi mencionado. Guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, com essa explicação maravilhosa aí do dom de profecia. Então, agora, a gente precisa identificar, se eu nunca tivesse lido nada sobre os adventistas, nunca tivesse tido algum tipo de contato com a literatura ou com uma informação, e eu quero identificar quem é um movimento hoje remanescente que tem todas essas características e que foi manifesto o dom de profecia ainda para concluir essas condições. Então, o movimento adventista reúne essas condições e Ellen White reúne essas condições para ser a profetisa do Senhor? Ele reúne porque ele vai surgir nos Estados Unidos depois de 1798, pregando um retorno a todos os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, sem nenhuma mudança, e tem uma mensageira chamada por Deus, não para dar as verdades bíblicas, mas confirmar e guiar o povo que está descobrindo essas verdades. Então, Ellen White não traz nenhuma verdade nova para o adventismo. Ela apenas confirma aquilo que foi fruto do estudo da Bíblia, desse grupo que está ali pesquisando e entendendo todo esse cenário profético e bíblico. Muito bom, muito bom. Agora, ainda caminhando nesse tema, Ellen White recebe esse dom de profecia. Na ocasião, é provado se é verdadeiro ou se é falso, mas a questão é o seguinte: se ela
reuniu essas condições de ter o dom de profecia, aconteceu da mesma forma como no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Havia alguma coisa nela em especial que pudesse ter chamado a atenção para ela poder ser uma profetisa? Ela talvez assim fosse uma pessoa muito capacitada, muito habilidosa, e por essa razão então ela foi escolhida para poder ser uma profetisa? Ou quem sabe Deus usou o mesmo perfil das outras escolhas aí que a gente encontra na palavra de Deus, na Bíblia? Como foi isso, pastor? Olha, na Bíblia nós temos profetas de diferentes perfis. Pessoas que não tinham nenhuma base, vamos dizer assim, educação elevada, como pessoas altamente cultas. Tá? Então, Deus não tem nenhuma preferência por sexo, cor, nacionalidade, extrato social, intelectualidade. Ele vai chamar aquele que tem condições de esvaziar de si mesmo e ser usado pelo Espírito Santo para transmitir uma verdade. As verdades bíblicas nunca vêm por causa do profeta. Tá? O profeta sempre está falando em nome de Deus para alguém ou para um povo. Então, algumas pessoas clamam ser profetas, mas para ela, o sonho dela, ela teve uma visão lá com a cobra e vai ganhar alguma coisa. Não, as verdades bíblicas, elas são apresentadas ao profeta para transmitir para alguém. Você vê, Davi era profeta, mas quando ele iria batalhar ou precisar de algo pessoal, aí ele consultava Natan, Gade e outro profeta. Entendi. Tá? Interessante esse exemplo. Então, para ele em si, não via uma revelação especial para benefício dele. Tá? Então, tem algumas pessoas que não vivem sem profecia. Eu não saio sem saber. Não. Deus mandava mensagens para benefício do seu povo, através de alguém, mas o beneficiado em si não é o profeta. O benefício dele é a comunhão que ele tem com Deus, né? Essa aproximação, mas nunca vem benefício próprio. E os profetas bíblicos nem queriam aceitar dinheiro ou nada para serem profetas, porque não é profissão. Deus chama. Deus deu profecia para algumas pessoas uma única vez e nunca mais. Outros tiveram várias vezes, outros todo o ministério profético, a vida inteira. Então, não tem um padrão. Quando nós vamos em 1 Coríntios 12, ele deixa claro que os dons, qualquer dom, que inclui o dom de profecia, o Espírito Santo dá, 1 Coríntios 12, 11, para quem ele quer, na hora que ele quer. Então, eu não posso clamar um dom. Não, eu sou profeta, eu tenho... Não, se o profeta, ele clama isso, ele está colocando sobre ele o poder de controlar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos controla, e não nós que controlamos o Espírito Santo. Então, é importante termos isso em mente. Outro aspecto a Bíblia apresenta algumas coisas essenciais para sabermos se esse é profeta verdadeiro ou não. Por exemplo, em Isaías, capítulo 8, versículo 20, diz, pela lei e o testemunho, falando dos profetas, se eles não falarem de acordo com essa palavra, é porque não tem nenhuma luz neles. Ou seja, eles não são profetas, são falsos profetas. Então, você quer testar o profeta? Primeira coisa, ele prega todos os mandamentos de Deus. O comportamento dele não condiz com o Espírito Santo habitando nele e usando, né? Justamente. Então, nesse caso, Ellen White também deu provas inequívocas pelos frutos da sua vida. Tá?
Nada do que ela escreveu ou fazia usava para si mesma, ela vivia para os outros. Verdade. Tá? Então, aqui é bem claro o que está acontecendo. E ela mesma nunca falou assim, eu sou uma profetisa, eu sou uma mensageira. Tá? Então, ela achava o dom de profecia algo muito profundo, muito sério. Ela dizia assim, Deus me chamou para dar uma mensagem. E ela cumpriu o papel dela. Aquilo que Deus dava, ela transmitia. Tá? E essa é a obra do profeta. Mas ela não clamava assim, eu sou a profeta, dizendo que, querendo se orgulhar disso. Até porque ser profeta é uma função, uma atividade bastante desafiadora, né? Algumas vezes, entregar a mensagem que Deus dá ao profeta pode comprometer até a vida dele. A gente tem alguns casos assim na Bíblia, né? A abordagem, a maneira como ele vai se relacionar com a liderança, com as pessoas que vivem naquele tempo, pode tornar a vida do profeta mais difícil. Então, o profeta realmente tem que entender qual que é a posição, qual que é a função dele, né? Aliás, se algumas pessoas entendessem bem isso, acho que elas não desejariam também ser profetas, né, hoje. Eu costumo dizer para os estudantes de teologia, meu amigo, não queira ser profeta se Deus não te chamou para tanto. A obra não é tão simples assim. Então, Deus chamou o profeta e falou assim, vai lá, casa com a prostituta. Complicado. E aí ela foi embora e teve vários amantes. Ele falou, busca ela lá de novo. Então, para Isaías, falou, olha, anda 3 anos sem roupa para mostrar o que está acontecendo com esse povo. Deus usou ele como uma ilustração. Como ilustração. Ou seja, chamou Jeremias, falou, Jeremias, você vai dar uma mensagem. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai ouvir, você vai ser espancado, preso, etc. Mas vai lá, dá a mensagem. E Jeremias deu. E falou, olha, vocês vão ser levados cativos se não aceitarem. E aí foram levados. Aí os que sobraram chegam para Jeremias e falam, Jeremias, então fala agora, a gente fica aqui ou vai para o Egito? O que Deus diz? Jeremias vem e diz assim, Deus mandou ficar, não vai para o Egito. Eles vão para o Egito e leva Jeremias junto. Ou seja, não é fácil ser profeta. Se Deus não te chamou, não queira ser profeta. É uma grande responsabilidade. É verdade. Que bênção poder ouvir, aprender, expandir nosso conhecimento. Está sendo uma bênção, pastor Jean. Olha só, qual a relevância do dom de profecia hoje, uma vez que nós acreditamos que a palavra de Deus é o nosso firme fundamento? Então, de Gênesis a Apocalipse, tecnicamente, temos todas as informações que precisamos saber. Alguém poderia dizer assim, ainda assim, é necessário o dom de profecia quando nós já temos a Bíblia? O engano dos últimos dias era diferente daquele dos tempos dos apóstolos. Nos tempos dos apóstolos, você tinha apóstolos, aí tinha religião judaica e pagãos. Então era fácil se distinguir. Só eles pregavam o Cristo. Agora Jesus está dizendo não. Nos últimos dias virão várias pessoas em meu nome. Então, muitas pregando sobre Cristo e que são os verdadeiros seguidores de Cristo, que fazem a vontade de Cristo. Como é que você vai distinguir? Porque a luta agora no final não é cristianismo contra paganismo. Essa não é a grande luta. É Jesus contra Jesus. E todos estão pregando o mesmo Jesus, só que aí você olha, opa, esse aqui prega isso, prega aquilo, totalmente diferente. Quem realmente está falando de acordo com a Bíblia? E aí que Deus manda um profeta, não para trazer algo fora da Bíblia, acrescentar, mas para levar as pessoas para a própria Bíblia e entender claramente aquilo que ela está colocando. Tá?
Então, é como o Ellen White diz, é uma luz menor para entender a luz maior que é a palavra de Deus. Também existem alguns outros problemas para serem colocados nessa equação. Por exemplo, existe na Bíblia alguma mensagem dizendo assim, você não deve tomar veneno? Você não tem isso escrito. Mas isso significa, porque não está escrito, que você pode tomar? Não. Está escrito na Bíblia assim, não fume ou cheire LSD ou maconha, não fume maconha. Não está escrito. Então, não está escrito. Como é que você sabe que isso é contrário aos padrões bíblicos? Então, Deus agora, para não deixar dúvida, ele vem, pega o profeta e fala uma realidade presente que está completamente coerente com o princípio bíblico e diz assim, olha, se você fizer isso, é pecado. Por quê? Porque você está se matando. É coerente com o sexto mandamento. Está trazendo algum princípio novo? Não. Só está normatizando e deixando claro para você não ter desculpa. Eu não li na Bíblia. Olha, mas é pecado. Tinha televisão ou outras coisas nesse sentido no tempo de Jesus? Não. Aí, assistir esse programa, ver a pornografia ou isso ou aquilo, tinha celular com pornografia? Não. Aí ela vem, olha, isso aqui está quebrando esse princípio da Bíblia. Então, a Bíblia seria aquela constituição com todos os princípios. E os profetas agora vêm para normatizar, mas tudo dentro da Constituição. Agora, se você quiser fazer uma emenda à Constituição, aí está errado. Esse profeta não é de Deus. Entendi. Muito boa a explicação. Faz sentido usarmos o exemplo, por exemplo, de Jesus no Monte das Oliveiras, quando ele faz o Sermão da Montanha, ele menciona alguns dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Mas ele, quem sabe, como um profeta, né, ele também dá uma explicação a respeito da guarda do 7º mandamento. Não é um novo mandamento, mas para o problema que havia naquela ocasião, ele expande mais o conhecimento a respeito daquilo. É mais ou menos isso? Isso. Ele não só expande, como dá a interpretação correta. Na verdade. Jesus falou, olha, você não precisa ter a relação sexual. É só você desejar e manter isso na sua mente. Você não chegou no ato, mas o pecado começa aqui. Ou seja, Jesus deixou mais fácil ou mais difícil a lei? Mais difícil. Mais difícil. Tá? Então, alguns dizem, não, Jesus tirou a lei. Não, muito pelo contrário. Ele mostrou realmente qual é o espírito da lei. Tá? Que não é apenas a letra. O espírito da lei leva você a, mesmo não praticando a ação, mas tendo uma atitude, ou seja, desejando intencionalmente praticar, já considerado como pecador e culpado diante de Deus. E é isso que Jesus fez. Foi um bom exemplo que você pegou. Ok. No caso, então, do dom de profecia atual, moderno, é apresentado também informações que nos ajudam a entender melhor a Bíblia, né? Os princípios bíblicos. Os princípios bíblicos. Interessante. Ellen White apresentou muita coisa sobre saúde. Ela apresenta, inclusive, os princípios de saúde como lei natural e vai ampliando para a gente o conceito da quebra do mandamento moral, da lei natural. Isso é uma coisa que não estava exatamente na Bíblia, mas agora, quando a gente lê o escrito, a gente tem um entendimento melhor sobre como cuidar do corpo e como guardar a lei moral e também a lei natural. A Bíblia ela deixa bem claro
né? Que, olha, João diz lá na terceira carta, amado, desejo que vai bem a tua vida espiritual, como vai bem a tua saúde física, como vai bem a tua alma. Ou seja, não tem como separar as coisas. E a Bíblia deixa bem claro os princípios relacionados com a vida, com a saúde. Ela deixa bem clara a inconsistência que existe em você dizer assim, não, eu sirvo a Deus, mas eu estou completamente embriagado. Você não tem capacidade ali para Deus transmitir a verdade, você entender essa verdade. Então, quando Deus agora vem e fala assim, não tem desculpa não. E principalmente nesses últimos dias, você precisa de discernimento para ver quem é o verdadeiro Cristo, você precisa não destruir o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ou seja, Ellen White não está trazendo nada novo que não estava na Bíblia. Ela só está trocando em miúdos, deixando claro para você não dizer assim, mas será que é? É assim, você tem que ser que não está entendendo o princípio. Maravilhoso, muito, muito bom. Uma pergunta de caráter pessoal. Eu imagino que você já leu muito dos escritos de Ellen White. Qual que você mais aprecia? Qual que lhe chamou mais atenção? Se é que tem uma preferência, né? Olha, dentro das questões históricas, um livro que me chama muita atenção é a biografia que ela faz de Jesus, Desejado de Todas as Nações. Dentro do contexto intelectual, profético, seria o livro Grande Conflito, que ela dá um panorama onde abre a visão de qualquer pessoa para entender o que está acontecendo no mundo e como Deus e Satanás lutam pelos seres humanos, Deus para salvá-los, Satanás para mantê-los escravizados no pecado, e como finalmente Deus vai eliminar o mal deste mundo, né? E como assim um compêndio mostrando a graça e o amor de uma forma mais teológica e prática, há um livro muito interessante que é chamado Caminho a Cristo. Sim. Bem pequeno, mas mostra claramente esse plano de salvação, como Deus, de forma maravilhosa, ama o ser humano e como você pode ter essa comunhão com Deus. Sim. Nós temos algumas pessoas que às vezes se tornam críticos do espírito de profecia e talvez elas não tiveram a oportunidade de ler, né? Então, por isso essa pergunta, e agora eu expando um pouco mais essa pergunta, que dicas você poderia dar para o estudante dos escritos inspirados, do espírito de profecia? Que recomendação nós temos? Bom, eu posso falar sobre a minha experiência. Eu vou e estudo a minha Bíblia. Tá? Aí depois de gastar bastante tempo, aí eu vou e olho se tem alguma coisa que poderia me ajudar a entender melhor aquele texto bíblico. Então, a leitura das mensagens proféticas de Ellen White são usadas por mim para realmente ter uma luz menor para entender essa luz maior, para compreender essa verdade maravilhosa da Bíblia, da Palavra de Deus. Maravilha, uma dica simples, né? Porque é provável que algumas pessoas primeiro dão muita atenção ao escrito inspirado, né? Ao dom de profecia, e aí depois vai para a Bíblia. Pode ser um caminho não muito bom, esse caminho inverso, né? Talvez o melhor vai para a Bíblia e depois busque mais informação, da luz menor para iluminar ainda a palavra de Deus. Muito que bom. Se você fizer o inverso, você está fugindo ao propósito. Tá? O propósito que a própria Ellen White diz, Deus me mandou a mensagem para auxiliar a compreensão da Bíblia. Então, primeiro eu tenho que ir na Bíblia, e aí eu vou lá para saber qual é a luz especial que Deus está dando aqui.
né? Maravilha. Então, se eu não fizer assim, eu estou contrariando a própria orientação de Deus para Ellen White nesse sentido. Sim. Porque geralmente, quando nós estudamos alguma coisa, nós somos tentados a gostar de determinado tema. Desculpa. De determinado tema. Então, esse tema acaba sendo para a gente algo importante, a gente quer se aprofundar e meio que a gente fica especialista em determinada área, assunto, e gastamos bastante tempo com aquilo. E às vezes deixamos até o tema básico da Bíblia para nos aprofundarmos e nos especializarmos em talvez algum tema escrito por Ellen White mesmo, por exemplo. Tem algum perigo, alguma preocupação em relação a isso? Olha, não tem nenhum problema você fazer pesquisa, que para você poder estudar a Bíblia e compreendê-la bem, tá? A própria Ellen White diz que o melhor livro para desenvolver o intelecto e fazer de você uma pessoa mais sábia é a Bíblia. Só que para você entender a Bíblia, você precisa entender um pouco de política, economia, história, geografia, arqueologia e tantas outras coisas para você chegar aqui e falar, agora entendi. Porque a Bíblia menciona todos esses aspectos. Né? Quando você vai em Ellen White, ela trabalha vários desses aspectos. Você pega ali o livro que eu citei, Desejar das Nações, ela vai falando como era a cultura da época, isso, aquilo, e vai te dando essa luz. Então, não há nenhum problema quando você parte da Bíblia e agora você vai para uma concordância, dicionário, Ellen White e depois outros comentaristas, você vai ali para fazer o quê? Para compreender a Bíblia. Sim. Tá? Então, esse é o ponto-chave que nós temos que ter em mente. Uhum. O propósito é a palavra de Deus e a compreensão da palavra de Deus. Nós estamos caminhando para o final do nosso podcast aqui, um assunto bastante importante que estamos tratando. Pastor Jean, quando nós lemos o escrito do Espírito de Profecia, nós precisamos também seguir uma metodologia de interpretação? Ou a gente lê de forma livre, como uma meditação, como uma reflexão? A gente pode, às vezes, na leitura, ter alguma dificuldade, como às vezes temos na leitura da Bíblia. E aí, às vezes, na leitura da Bíblia, a gente usa uma regra para interpretar. Nos escritos de Ellen White, a gente segue livremente ou existe alguma recomendação também para a leitura? Olha, os mesmos princípios, as mesmas regras de hermenêutica que você usa para o escrito inspirado da Bíblia, você vai usar para o espírito de profecia. Uma das coisas mais problemáticas que eu vejo nas pessoas, tanto na Bíblia como no espírito de profecia, é uma questão de leitura. Nós lemos, mas não prestamos atenção nos detalhes, né? O texto está ali dizendo. Então, você tem um sujeito, você tem um predicado, esse predicado sempre vai ter um verbo e vai ter um objeto desse verbo, e às vezes é uma frase complexa. Então, para você entender, a primeira coisa é prestar atenção no detalhe do que está escrito. Esse é o primeiro ponto. Aí, depois, você... aqui está escrito isso, 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 isso. Aqui fala amarelo, verde, cor-de-rosa. Tá. Aí, o que significa isso? Aí, agora você vai ver dentro da própria Bíblia o que a Bíblia fala sobre esse tema, dentro do contexto imediato, depois o contexto de todo o livro, depois o contexto de todo o Novo Testamento ou o Antigo, depois de toda a Bíblia. Então, são alguns procedimentos que vão auxiliar você a entender o que a Bíblia está dizendo e não colocar na Bíblia o que você quer. Sim.
Tá? Porque você pode pegar um texto da Bíblia, né? Alguém abre lá a Bíblia, pum, põe o dedo e fala assim, Judas foi e enforcou-se. Aí você abre de novo, vai e faz o mesmo. Aí abre de novo, o que tem a fazer, faz depressa. Abre de novo, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. A Bíblia não está mandando você se enforcar. Você simplesmente está lendo a Bíblia fora do propósito de cada um desses textos. Você fez uma corrente de textos que não estão ligadas dentro do seu contexto, dentro do seu assunto. Muito bom. Isso é importante porque temos, às vezes, pessoas que chegam a conclusões equivocadas por não seguir essa orientação básica, elementar do estudo da Bíblia, dos estudos também do Espírito de Profecia. Pastor Jean, nós temos assim algum recurso digital, impresso, dos escritos de Ellen White? O que nós temos hoje que pode ser compartilhado e que as pessoas possam ter acesso? Nós temos um site especial que, se quiser anotar, você coloca EGW, aí WRITINGS.org. Então, ali você vai ter os escritos de Ellen White e outros materiais em diferentes línguas do mundo. Uau. E tem muito material em português. Tá? Uau. Tudo que ela escreveu em inglês está publicado ali. Tá? Além disso, existem outros materiais de suporte dentro desse site. E existe também outros sites, Centro White, Brasil, onde você pode olhar também. Então, existem outros materiais digitais para você olhar. Esses são os oficiais que eu recomendo você usar, em vez de ver outros que são colocados por aí. E também nós temos vários livros impressos pela Casa Publicadora Brasileira. Se você gosta de ler no livro, então a coleção de Ellen White, quase todos já foram traduzidos para português e estão impressos. Muito bom. E, inclusive, a Casa Publicadora está fazendo modernizando, vamos dizer assim, a coleção do Espírito de Profecia, né? Nova capa, atualizando alguns textos no sentido da linguagem ficar mais compreensiva, e praticamente já está completo, e os irmãos, quem desejar, pode entrar em contato pelo site ou nas lojas da Casa Publicadora Brasileira e adquirir também a sua coleção. Então, nós temos recursos digital, recurso também impresso. Recentemente, foi lançado um aplicativo, o Bible Plan, você também pode baixar ele no celular, no smartphone, e pode ser feita a leitura do ano bíblico, a Bíblia, acompanhado dos escritos de Ellen White também. Bem interessante, né? Muito bom. Eu baixei no meu celular e alguns amigos também têm feito esse plano de estudo da Bíblia dentro do ano. É bastante interessante. Muito bem, foi muito bom tê-lo aqui conosco, falar um pouco sobre o tema do dom de profecia. Aprendemos muita coisa, algumas descobertas, e eu acredito que fomos edificados. Obrigado também por vocês terem nos acompanhado até aqui, e esse é o primeiro de muitos que virão para falar sobre esse tema tão importante que é o dom de profecia. Pastor Jean, deixe suas palavras finais, suas considerações finais. Nesse próximo sábado, nós teremos um sábado especial dedicado ao dom de profecia. Nós esperamos que em cada igreja na América do Sul tenha um sermão voltado para lembrar os irmãos a respeito desse importante tema. É possível que à tarde também, no sábado à tarde, tenha simpósios, seminários, programações voltadas para esse tema.
Fala um pouquinho sobre a importância disso e deixe suas considerações finais, por favor. Para mim tem sido algo muito importante, tem sido uma bênção poder estudar a Bíblia e depois ter essas informações preciosas que deixam mais claro esses princípios, e é como se nos dá assim, insights que você nunca pensou. Tá? Então, amigo, aproveite. Deus tem dado aí grande luz para você ter maior conhecimento da sua palavra. Tá? Vai, estude, busque, participe se tiver seminários. Todo o conhecimento vai lhe auxiliar a estar mais perto de Deus, conhecimento bíblico e do espírito de profecia, e fazer com que você cresça espiritualmente. Amém. Bom, muito obrigado por sua vinda. Obrigado a cada um também que nos acompanhou até aqui. Que Deus lhe abençoe sua vida, sua família, e que nas leituras da palavra de Deus e do espírito de profecia você venha crescer cada dia mais em Cristo Jesus. Um grande abraço, Deus lhe abençoe, até a próxima.